É. Hoje veio a turma toda. Obrigado, pastorzão, de coração. Muito obrigado, pastor Samuel, pelo convite. Para mim é muito honroso participar desse evento. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Para isso, nós leremos 3 textos em 3 capítulos diferentes do Evangelho de Mateus. Vamos começar em Mateus capítulo 3. Depois de Mateus 3, nós vamos para Mateus 11. De Mateus 11, vamos a Mateus 14. Mateus capítulo 3, para começar, a partir do verso 1. Nós vamos meditar um pouquinho aqui, nesses 3 textos. Mateus capítulo 3. Só para eu saber, se você achou, diga amém. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus 11 agora, por favor. A partir do verso 1 também. Aqui a leitura vai ser um pouquinho mais extensa, mas é para ficarmos bem fulcrados, bem embasados na palavra. Mateus 11, a partir do 1, diz assim: aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora vamos para Mateus 14, por favor, é a última leitura que nós faremos. Também a partir do verso 1. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo, sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Amém. Queridos, os 3 textos que nós lemos aqui, Mateus 3, Mateus 11, Mateus 14, eles nos mostram 3 fases diferentes na vida do profeta João o Batista.
os personagens mais emblemáticos de toda a Bíblia Sagrada. E esses 3 textos nos mostram 3 fases diferentes. Mateus capítulo 3 mostra o ministério de João Batista em ascensão. Multidões saem das cidades e vão ouvi-lo no deserto. O ministério de João está em plena ascensão e notoriedade em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 11 agora mostra João numa outra fase. João está encarcerado. João está preso. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Há aproximadamente 3 meses, João Batista está preso. Herodes havia mandado prender. E ele ouve no cárcere aquilo que Jesus estava fazendo. E ele então manda fazer uma pergunta a Jesus. Mateus 14 vai mostrar a última fase do ministério de João. Quando João, no aniversário de Herodes, perde a sua cabeça. Ele é decapitado. Depois da dança sensual da menina Salomé, Herodes manda decapitar João Batista. São 3 fases diferentes. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre cada fase dessa. Então eu queria que você me prestasse aí, por favor, o máximo da sua atenção para eu transmitir aqui alguma coisa para você nesses 3 textos. Todos nós sabemos bem que João veio para quebrar um período de silêncio profético, o chamado período intertestamentário, ou período de silêncio de Deus, entre o livro do profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus. São aproximadamente 400 a 430 anos de silêncio. Silêncio por quê? Porque nesse período Deus não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo. E João Batista vem para quebrar esse período de silêncio. E não é à toa que João é chamado de voz do que clama. Ele vai ser a voz que vai quebrar esse silêncio profético. E no Antigo Testamento existem pelo menos 3 profecias, várias profecias, mas 2 ligadas diretamente ao aparecimento de João. Existem várias profecias subjetivas falando sobre o aparecimento de João, mas existem pelo menos 2 falando diretamente do aparecimento dele. Que antes do Cristo aparecer, Deus enviaria a voz para quebrar o silêncio, o preparador do caminho. Lá em Isaías, capítulo 40, verso 3, Malaquias, capítulo 3, verso 1, todos esses 2 textos falam especificamente sobre o aparecimento de João Batista. O interessante é que nós lemos aqui, falando sobre essas 2 profecias. E as 2 falam que ele viria preparar o caminho. Como que João prepararia o caminho para Jesus? Escute isso. Como João iria preparar o caminho para Jesus? Na verdade, quando os textos falam que João estaria preparando o caminho, o texto fala que ele está preparando o caminho para a mensagem que Jesus pregaria, para o evangelho que Jesus anunciaria. João é um arauto, e muitas vezes nós ficamos presos à definição de arauto que nós temos aqui, na nossa cultura, e achamos que arauto é um homem que só anuncia a chegada do rei. Mas ser um arauto e preparar o caminho são coisas completamente interligadas. Porque o papel do arauto antigamente era preparar o caminho literalmente. Deixa eu tentar lhe explicar, segundo a cultura daquela época. Quando um rei ia visitar uma cidade, ele mandava o arauto na frente. O arauto não ia sozinho. Ele ia com uma comitiva, ele ia com outros súditos. E ele então ia literalmente aplainando o caminho. Por isso que os profetas dizem que ele prepararia o caminho. Se o arauto estivesse passando na estrada e houvessem buracos na estrada, era o arauto quem tapava os buracos para que a carruagem do rei passasse após ele. Se houvesse um tronco caído de árvore, era o arauto quem arrancava esses troncos para que a carruagem do rei passasse. Se houvesse uma ponte quebrada, era o arauto quem consertava junto com os outros servos para que a carruagem do rei, enfim, passasse. Então o arauto ia literalmente preparando o caminho. Quando ele chegava na cidade de destino do rei, ele chamava a atenção de toda a cidade com alarido, com trombetas, com qualquer instrumento que ele tivesse. E quando todo o povo da cidade voltasse os olhos para o arauto, então ele dizia, olha, eu só vim preparar o caminho. O rei mesmo é aquele que está vindo após mim. O João Batista é esse homem. E o que Deus usou em João para preparar o caminho para Jesus? Escute isso aqui. Eu achei aqui em Mateus 3, pelo menos 3 coisas que Deus usou em João para preparar o caminho para o evangelho que Jesus iria pregar. 3 coisas. Primeira coisa que Deus usou em João, a mensagem que ele pregava. A mensagem de João ela é contundente para aquela época, é confrontante. João apareceu no deserto da Judéia pregando uma mensagem boa para culto da vitória, pastor Samuel. A mensagem mais ou menos assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Machado já foi posto à raiz.
Toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Aquele que vem após mim tem na sua mão a pá. Ele vai limpar a eira, vai jogar a palha no fogo, vai guardar o trigo no celeiro. Então a mensagem que João vem pregando é uma mensagem de arrependimento. Isso soma com a mensagem que Jesus também pregaria. A primeira coisa que Deus vai usar em João para preparar o caminho para Jesus é a mensagem de João. E o que é mais interessante é como nós vemos quando estamos dentro da vontade de Deus, como as coisas acontecem. O povo saía da cidade, ia para o deserto escaldante da Judéia, para ser chamado de cobra, mas o povo ia. O que faz o povo sair da cidade, das suas casas, irem para o deserto, serem confrontados por um pregador, se ele está chamando todo mundo de raça de víbora? Por que o povo vai? Porque João está pregando a verdade. E aonde a verdade é exposta, o povo vai. O povo não quer ouvir a ladainha, conversa fiada, história da carochinha. O povo quer ouvir a verdade. O que faz você, em pleno sábado, abrir mão do conforto da sua casa e vir para a igreja? Você quer ouvir a verdade. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade que muda a nossa história. E João é o pregador que está pregando a verdade. E o povo vai ouvi-lo. Primeira coisa que Deus usa em João, a sua mensagem. Segunda coisa que Deus usa em João para preparar o caminho. Escute isso aqui, que é muito interessante. Talvez você já tenha me ouvido falar em outra ocasião, mas vale a pena repetir porque é muito interessante. Primeira coisa que Deus usa é a mensagem de João. Segunda coisa que Deus usa, a vestimenta de João. Até na roupa de João tem uma mensagem para aquilo que Jesus viria pregando após ele. Você leu comigo Mateus capítulo 3 e o verso 4 diz como João se vestia. Ele usava roupas feitas com pelos de camelo. Me ajude, por favor, só se você puder e se você quiser. Qual era o animal usado nas roupas de João? Camelo. Por que é uma mensagem aqui? Para eu te mostrar que tem uma mensagem na roupa de João, nós vamos ter que voltar nos textos bíblicos. Volta, por favor, comigo, lá no livro de Levítico, no capítulo 11. Nós vamos descobrir por que tem uma mensagem na roupa de João. Levítico, capítulo 11. Levítico é Deus instruindo Moisés para que Moisés instruísse o povo. E no capítulo 11 de Levítico, Deus vai falar com Moisés Deus vai instruir Moisés, aliás, acerca dos tipos de animais que Israel poderia e deveria ter contato e os tipos de animais que Israel deveria se afastar deles, ou seja, animais puros e animais impuros. Agora olha aí Levítico capítulo 11, verso 4, por favor. Diz assim: destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unha fendidas. O camelo que remói, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. Primeiro animal que Deus vai falar com o povo, que vocês não podem ter contato com ele, é o camelo. Agora olha, por favor, o verso número 8. Por quê? Porque de repente está pensando, pastor, mas João não comia carne de camelo. Mas olha o verso 8 de Levítico 11. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. E a roupa de João era feita com cadáver de quê? Camelo. Agora imagina os religiosos daquela época, olhando o profeta vestido com roupa de animal imundo e o povo indo ouvi-lo. Deixa eu te dar mais uma informação que corrobora com isso aqui. João, lá em Lucas, no capítulo 1, Lucas vai falar sobre o nascimento de João Batista. João era sacerdote por parte de pai e por parte de mãe. João é filho de Zacarias e de Isabel, e ambos eram da tribo de Levi, do tronco de Arão e da ordem de Abias. O sacerdócio era hereditário. Tinha gente que era sacerdote porque o pai era da tribo de Levi. Tinha gente que era sacerdote porque a mãe pertenceu à tribo de Levi. João era sacerdote por parte de pai e por parte de mãe. Se tinha um sacerdócio legítimo na Judéia naquele tempo, era o de João Batista. Então, ao sacerdote cabia, ele tinha o direito de usar roupa feita com linho fino. O melhor tecido da época eram os sacerdotes que usavam, legitimamente. Deus permitia. Mas João abriu mão do linho fino para usar roupa feita com pelo de camelo no deserto. Por que tem uma mensagem aqui na roupa de João? Escute, porque João está usando roupa de um animal imundo. Agora vamos ver o que Jesus falou para a classe religiosa daquela época, para os que usavam linho fino. Qual foi a mensagem que Jesus levou? Abre em Mateus 23.
Mateus 23, verso 27. Para os que usavam linho fino, olha o que Jesus falou com eles. Mateus 23, 27, Jesus falando para a classe religiosa da época: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Para a classe religiosa que estava corrompida naquele tempo, Jesus falou: vocês por fora estão bonitos, linho fino, mas por dentro, cheio de imundície, parecendo um sepulcro caiado. Aí vem João Batista, por fora, roupa de animal imundo, mas por dentro, um homem cheio da presença de Deus. Qual a mensagem que tem na roupa de João? No reino de Deus, o que não vale é ter, o que vale é ser. Vou repetir mais devagar. A mensagem na roupa de João é essa: Deus não se encanta com a aparência. Mais importante não é o que está por fora, mais importante é o que está por dentro. Jesus não anulou o ter no reino dele. Você pode ter. Mateus 6,33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas. Se você analisar o contexto de Mateus 6,33, vai ver que Jesus está falando de comida, de roupa, de todas as coisas que a vida nos oferece. Então Jesus não anulou o ter, mas ele está dizendo: no meu reino, mais importante não é ter, mais importante é ser. Só que de vez em quando nós somos julgados pelo pelo do camelo. Alguém nos olha e nos julga por aquilo que está vendo por fora. Nos julga pela aparência. Mas nós somos geração João Batista. Alguém pode olhar e não dar nada por você pelo que está vendo por fora, mas aí dentro existe uma voz profética. Você é uma voz profética na sua família, você é uma voz profética na sua escola, você é uma voz profética no seu trabalho, você é uma voz profética na rua onde você mora, você é uma voz profética nessa cidade. Então não se preocupe se de vez em quando alguém desdenhar de você, porque estão te julgando pelo pelo do camelo, mas Deus está dizendo: o maior valor eu coloquei aí dentro de você. Você é uma voz profética. Você é uma voz profética. Eu não vou nem falar do cinto, do cinturão de João, porque ia requerer muito tempo. Para falar do cinturão de João, eu ia ter que falar do cinturão de Elias, eu ia ter que falar do cinturão de Jeremias, então ia requerer muito tempo. Então vamos ficar só na roupa do camelo, que já está bacana. Então Deus usa a mensagem de João, Deus usa a roupa de João, e por incrível que pareça, Deus usa até a alimentação de João para mandar uma mensagem para o povo daquela época. Até a comida de João tem uma mensagem nela. Até a comida de João. Deixa eu só te relembrar, nós já vamos voltar para Levítico. Mas lá no mesmo livro de Levítico, Deus ordenou ao sacerdote. Era ordem para o povo de Israel. Ao sacerdote cabia a coxa direita do cordeiro e o peito do cordeiro quando era sacrificado. As melhores partes do sacrifício era o sacerdote quem se alimentava dela. João era sacerdote por parte de pai e por parte de mãe. João tinha direito de estar no santuário usando linho fino e comendo peito de cordeiro assado com coxa de cordeiro assado. Mas João abriu mão disso para usar roupa de camelo e comer gafanhoto e beber mel. Por quê? Porque tem uma mensagem na alimentação de João. O que tem a ver a alimentação de João com aquilo que Jesus viria falando ou com o momento que o povo estava vivendo? Vamos comigo de novo, por favor. Vamos voltar para Levítico capítulo 11. Fica tranquilo que isso aqui, eu preciso dar essa introdução aqui, antes de falar um pouco mais à frente do que eu quero falar. Levítico capítulo 11 está falando sobre animais impuros e animais limpos, correto? Então Deus falou: camelo vocês não podem comer, e não podem nem tocar no cadáver. Agora vamos ver o que Deus mandou Israel comer. Deus disse: isso aqui vocês podem comer. Olha o verso 22 de Levítico 11. Levítico 11, 22. Deus diz assim, ó: deles comereis este. Então Deus está falando: ó, isso aqui vocês podem comer. Camelo não pode. Agora o que eu vou dizer daqui para frente, vocês podem comer. Deles comereis este: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, dependendo da versão que você tiver em mão, não vai aparecer grilo, vai aparecer outro nome.
ou pulgão, é a mesma espécie, ou gafanhoto comum, segundo a sua espécie. Então repare que em Levítico 11, 22, Deus diz, olha, camelo não pode comer, mas gafanhoto vocês podem comer essas 4 espécies. Por que que em Mateus capítulo 3, verso 4, Mateus escreveu assim, João Batista se alimentava de gafanhotos. Não é gafanhoto, é gafanhotos, está no plural. Por que que Mateus coloca no plural? Porque na região da Judéia existiam 4 espécies de gafanhotos, são essas 4 espécies que nós lemos aqui. Elas aparecem em toda a Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco. Por que que João comia gafanhotos? Porque qualquer espécie de gafanhoto que viesse, João arrebentava no dente. Se viesse o pulgão, ele comia. Se fosse a locusta, comia também. Se fosse o gafanhoto comum, ele comia. E se fosse o devorador, ele devorava também. É por isso que João comia gafanhotos. Agora, qual a importância de ligar o livro de Levítico a isso aqui? Permita-me dizer. Eu estava dentro de um voo, indo para Recife, fazendo a minha leitura devocional, quando eu cheguei no livro de Levítico, no verso 22, e quando eu li isso aqui, Deus me remeteu a João Batista. Por que que Deus está dizendo para Israel assim? Vocês podem comer gafanhoto. Vocês devem comer gafanhoto. Porque o povo de Israel só se tornou povo no Egito. Final do livro do Gênesis, 70 almas da família de Jacó vão para o Egito. Primeiro capítulo do Êxodo, essas 70 almas, 400 anos depois, são 3 milhões de pessoas aproximadamente. Deus levanta Moisés para libertar esse povo. E lá em Êxodo, no capítulo 10, a partir do verso 12, se não me engano, Deus enviará a 8ª praga sobre o Egito. A 7ª praga foi Saraiva. A 8ª, Deus disse, já que Faraó não quer libertar o meu povo, Moisés, estende o seu cajado para o lado do Oriente, para o lado do deserto, que eu vou enviar uma nuvem de gafanhotos, e esses gafanhotos vão destruir o Egito. Moisés, então, obedecendo a Deus, estendeu o cajado para o lado oriental. Por que que Deus manda Moisés estender o cajado para o lado oriental, para o lado do deserto? Porque o gafanhoto, ele se procria nas regiões quentes, ele ataca nas cidades, mas ele se multiplica, ele se procria nos lugares quentes. Então o gafanhoto, ele se procria no deserto e ataca nas cidades. Deus diz para Moisés, estende a mão para o lado do Oriente, que eu vou mandar um vento oriental trazer os gafanhotos. Deus está dizendo, eu vou usar o vento do deserto, eu vou trazer eles de lá para atacar aqui o Egito. Agora, aqueles milhares de gafanhotos, em 1915, uma nuvem de gafanhotos invadiu parte da Europa. Estima-se que 420 bilhões e 500 milhões de gafanhotos devoraram quilômetros e quilômetros de plantação naquela região. Agora imagine se na graça vieram 420 bilhões de gafanhotos. Imagina Deus castigando o Egito. Foi um negócio terrível. E tem 3 milhões de crentes, pastor Samuel, vendo os gafanhotos comerem tudo que é do Egito. E eu aprendi uma lição. Quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha também corre risco. Como assim? Aquilo que destrói meu próximo pode me destruir. Vou te dar um exemplo. Você vai no velório de alguém que morreu num acidente de trânsito. Você sai de lá a 40 por hora com cinto de segurança. Você vai no velório de um amigo de infância que morreu de uma enfermidade precocemente. Imediatamente você procura um médico para fazer exame. Por quê? Porque você vê aquilo atingindo os outros, você se preocupa consigo. Agora imagine 3 milhões de hebreus vendo os gafanhotos comerem tudo que é do Egito. Eles iam ficar com medo de gafanhoto. Por que que Deus mandou os gafanhotos vir do deserto? Porque o deserto é a casa do gafanhoto. Israel ia caminhar 40 anos aonde? Na casa do... E João Batista aparece pregando aonde? Casa do gafanhoto. Então Deus falou, esse povo vai andar 40 anos na casa do gafanhoto. Então deixa eu dizer para eles, ei, comam o gafanhoto. O que Deus está dizendo para o povo do Egito? Deus está dizendo o seguinte, para o povo de Israel, aquilo que acabou com o Egito, não vai acabar com vocês. 2 amém, 3 aleluia, 1 glória, eu vou repetir. O gafanhoto pode ter devorado o Egito, mas vocês vão devorar o gafanhoto. Se Egito representa mundo, Israel representa a igreja, a ordem é a seguinte, aquilo que acaba com o mundo não vai acabar com a igreja. O gafanhoto que devora o mundo não vai devorar a igreja. Ao invés do gafanhoto devorar a igreja é quem devora o gafanhoto. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós gostamos muito do texto. Só que lá no final do capítulo, Deus diz o seguinte, se não me engano, se não for o verso 32, é o verso 38 por ali, a partir dali. Deus está dizendo, quando vocês forem fiéis a mim, eu vou repreender o gafanhoto. Ele não vai tocar no fruto da vide de vocês, nem na comida que vocês têm. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou permitir que ele venha e destrua tudo. Então aprendi uma coisa.
Devorar o devorador, ser um comedor de gafanhotos, tem uma condicional. Qual é? Eu preciso ser fiel a Deus. Eu só devoro o gafanhoto quando eu sou fiel a Deus. Se eu for infiel, é Ele quem me devora. É por isso que em Joel, capítulo 1, verso 4, Joel chama os anciãos e diz assim, anota aí, deixa para as gerações futuras, e tragam à memória se algum tempo aconteceu isso na história de Judá. Uma nuvem de gafanhotos havia invadido Jerusalém, destruído tudo. Deus levanta Joel para profetizar e diz assim, o que ficou da locusta comeu o pulgão, o que ficou do pulgão comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu o devorador. Por que que o gafanhoto está comendo tudo que é de Judá na época de Joel? Porque o povo está desobedecendo a Deus. Aí Deus levanta Joel e diz assim, chore o sacerdote do alpendre ao altar, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus está dizendo, por vocês me desobedecerem, o que era para vocês devorarem, está devorando vocês. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 9, com o que Israel está tendo problema? Gafanhoto. Deus diz, no que o homem rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Mas se vocês forem fiéis a mim, eu vou abrir janela do céu, vou mandar uma bênção de maior abastança, mas tem um porém, vou repreender o devorador também. O problema é que nós ficamos presos em Malaquias 3, 9, 10 e 11 e ligamos devorador, pastor Lessa, só a finanças, mas não. Juízes capítulo 6, quando Deus levanta Gideão, o texto diz que os midianitas vinham como gafanhotos. Então gafanhoto é todo inimigo que vem com força e grande quantidade. De repente gafanhoto não está atacando na tua finança, mas está ameaçando atacar a tua família, seu ministério, seu casamento, sua saúde. Gafanhoto é aquilo que vem para destruir. Só que o Antigo Testamento termina com Israel tendo problemas com gafanhoto. E o Novo Testamento começa como? João Batista no deserto comendo o quê? Então tem uma mensagem na alimentação de João. Qual é? Se você for fiel a Deus, aquilo que vem para te devorar, é você quem devora. Eu tenho uma boa notícia para você. Não é você que tem que ter medo do gafanhoto. É o gafanhoto que tem que ter medo de você. Você vai devorar aquilo que está vindo para devorar você. Você vai destruir aquilo que está vindo para destruir você. Você faz parte da geração de devorador de devoradores. Eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Essa igreja é uma igreja geração João Batista, geração que devora o devorador. Eu declaro em nome de Jesus, por causa da tua fidelidade, nenhum devorador vai tocar na tua vida. Tem alguém comigo nessa palavra? Me ajude a adorar a Deus aí. Você é devorador de devoradores. Então tem uma mensagem. João está preparando o caminho com a mensagem dele, com a vestimenta dele e com a alimentação dele. João comia gafanhotos, mas não para por aí. Última coisa. Além do gafanhoto, o texto diz que ele bebia mel silvestre. Há quem diga que esse mel seja o mel da tâmara. Há quem diga que esse mel seja o mel da abelha. Para mim não faz diferença. O importante é que é doce. E durante muito tempo, irmãos, eu estou muito à vontade para pregar aqui. Eu sempre fico muito à vontade para pregar aqui. Durante muito tempo eu me perguntei e orei a Deus. Deus, por que mel silvestre? Tem alguma coisa aqui. Um dos segredos para você se aprofundar na palavra é pesquisar os pormenores. Eu disse, por que silvestre? Eu orando, Deus, por que silvestre? Aí dentro desse voo, nesse avião, eu estava indo para Recife, Deus falou comigo alguns anos atrás. Meu filho, deixa de ser ignorante, a revelação já está no texto. Por que mel silvestre, Senhor? Porque vem da selva. Ponto final. Qual a diferença em João comer gafanhoto, beber mel que vinha da selva? Vou te explicar. Porque naquele tempo, não diferente de hoje, os apicultores, aqueles que mexiam com mel, os agricultores, eles iam lá na selva e pegavam mel, fosse da tâmara ou fosse da abelha. E quando traziam para a cidade, eles manipulavam o mel. Diluíam o mel com outros condimentos. E de 1 litro de mel o cara fazia 3, 4, para ganhar mais. Então o mel era manipulado na cidade. Só que João Batista é voz profética, e voz profética não come mel manipulado. Ele vai na fonte e busca. Que tipo de mel você tem comido? O mel que a Globo manipula? O mel que alguém manipulou nas redes sociais e falou de alguém que você não conhece, você compartilhou a informação? Qual tipo de mel você tem bebido? Porque voz profética não come mel manipulado. E eu te provo na Bíblia que Satanás manipula mel para derrubar quem é profeta. Juízes capítulo 14, Sansão.
O homem mais forte do Antigo Testamento, descendo para a cidade de Tímina. Um leão saiu ao encontro dele, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele rasgou o leão ao meio e jogou na beira da estrada. 3 dias depois, Sansão está voltando. Quando ele volta, tem mel na boca do leão. E ele se aparta do caminho para pegar o mel da boca do leão. E não por maldade, mas por ignorância. Eu já vi gente se enrolar nesse texto e dizer o seguinte: quer comer o mel, mata o leão. Só que aquele mel ali é manipulado pelo diabo. Por quê? Porque o leão está morto há 3 dias no deserto. Deixa um corpo exposto 3 dias no sol escaldante do deserto e volta lá depois para ver como é que está. Outro detalhe, Números capítulo 6, verso 6, se eu não me engano. Deus falando para os nazireus, e Sansão é nazireu desde o ventre. Deus diz assim: todos os dias do seu nazirado não se aproximará do corpo de um defunto, a não ser pai, mãe ou irmão. Quem era nazireu não podia tocar em defunto. Satanás sabia disso. Quando Sansão matou o leão, Satanás botou mel na boca do leão. Por cima estava doce, por baixo estava podre. Por cima estava doce, por baixo estava imundo, cheio de bicho. Satanás manipulou o mel e botou na boca do leão para Sansão sair do caminho e tocar no corpo do leão e pegar o mel e ainda levar para casa e contaminar o pai mais a mãe. A queda de Sansão não foi no colo de Dalila. No colo de Dalila ela só se manifestou, foi o ápice. A queda de Sansão começou quando ele saiu do caminho para tocar no corpo de um leão morto que estava com mel na boca, que ele mesmo já tinha matado há 3 dias atrás. Sabe o que é vergonhoso na história de Sansão? É que ele ganhou do leão vivo, mas perdeu para o leão morto. Tem gente perdendo para aquilo que já venceu. E como Satanás faz para você perder para aquilo que você já venceu? Ele coloca mel em cima de uma situação podre para você tocar e se contaminar. A bandeja vem, tem mel em cima, mas por baixo está podre, fedendo, putrefação. Mas eu vim aqui debaixo de uma unção profética liberar uma palavra. Você é voz que Deus levantou, e voz profética não come mel manipulado. Deixa eu liberar essa palavra. Você não vai comer mel manipulado pelo diabo. Você vai comer o mel puro da rocha, que é a palavra de Deus. Aleluia! Quem pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Você não vai comer mel manipulado. Não adianta Satanás querer colocar mel em cima de situação podre para te derrubar, que você não vai. Você é geração João Batista. Aleluia. João não comia mel manipulado, pastor. Ele ia lá na fonte e buscava. Esse é João Batista. Multidões estão indo ouvir João pregar. Multidões estão indo ouvir João pregar. E o que é interessante é que João no capítulo 1 vai dar uma informação linda. Enquanto João está lá comendo gafanhoto, bebendo mel, usando roupa feita com pelo de camelo, pregando uma mensagem forte para aquele tempo, o povo está indo ser batizado por ele. João capítulo 1 tem uma fila indo ser batizado. De repente no meio da fila aparece alguém e João muda o discurso quando essa pessoa chega. Até ele chegar, João dizia: raça de víboras. Quando ele chegou, João diz: agora a mensagem é outra. Eis o cordeiro. Esse aí não é cobra não. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Veio fazer o que aqui, Jesus? Vim ser batizado por você, João. Tu vens a mim? Sou eu quem tenho que ir a ti. Eu não sou digno nem de desatar a correia da tua sandália. Eu só batizo com água, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem sou eu para te batizar? João, me batiza, porque eu preciso cumprir toda a justiça de Deus. O que tem a ver justiça com batismo? Por que João batizar Jesus está cumprindo justiça? Quer ouvir? Diga amém. Primeira coisa, Jesus é o cordeiro. Vou precisar da sua ajuda. Jesus é o cordeiro. E no Antigo Testamento, antes do cordeiro ser sacrificado, um sacerdote tinha que aprovar o sacrifício do cordeiro. Um sacerdote tinha que olhar e tinha que dizer: o cordeiro está apto, não tem mancha, não tem doença. Era o sacerdote quem aprovava o cordeiro para o sacrifício. Só que naquele tempo, o sacerdócio em Judá estava corrompido. Quem eram os sacerdotes em exercício na época de João Batista e de Jesus? Anás e Caifás. Anás, sumo sacerdote aposentado; Caifás, sacerdote em exercício. Sogro e genro. Só que o sacerdócio em Levítico não é de sogro para genro, é de pai para filho. Então o julgamento de Jesus e o sacerdócio daquela época estava todo errado. Se Jesus dependesse do julgamento de Anás e Caifás, ele nunca seria aprovado. Mas tinha um sacerdote no deserto, legítimo, por parte de pai e por parte de mãe. Esse tinha autoridade para dizer que Jesus era o cordeiro.
Quando Jesus chega, o sacerdote olha e diz: esse aí está preparado, ele pode tirar o pecado do mundo, ele vai tirar o pecado do mundo. O que batismo tem a ver com justiça? Primeiro, Jesus tinha que passar pelo crivo do sacerdote. Segundo, uma das vertentes de injustiça. O que é injustiça? É exigir dos outros aquilo que você não faz. Isso é um dos exemplos de injustiça. Como é que Jesus ia virar para a igreja e dizer assim: batiza no meu nome, se ele não tivesse sido batizado? Então ele falou: vim aqui para você me batizar, João. Porque quando eu mandar os meus discípulos batizarem, eu que não precisava já batizei primeiro. Deus nunca vai exigir de você algo que ele não tenha feito. João olha para Jesus e diz: eu não posso te batizar, porque eu não sou digno nem de desatar a correia da tua sandália. Escute isso aqui. O que João está dizendo com isso? Lembra de Paulo dizer assim para o Sinédrio: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Uma coisa tem a ver com a outra. Na época de Jesus, na época de João Batista, haviam duas escolas muito fortes, rabínicas, naquela região da Judéia e da Galiléia. A escola de Hilel e a escola de Shammai. Gamaliel, segundo a história, é neto de Hilel. O cara que foi professor de Paulo era neto de Hilel. E nessas escolas era o seguinte: quando o aluno era um excelente aluno na escola rabínica, ele ganhava direito a um estágio. Aonde? Ao lado do rabi, do mestre. E ele então ia para a casa do mestre. Quando o mestre acordava, o aluno já tinha acordado primeiro e ele atava as sandálias do mestre. Passava o dia inteiro ao lado do mestre. Quando o mestre ia para casa, o aluno ia junto, só os melhores alunos. Quando o mestre ia dormir, era o aluno quem desatava a sandália do mestre. Quando Paulo diz assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel, Paulo está dizendo o seguinte: eu fui o melhor aluno que aquele cara teve. E quando João Batista diz assim: eu não sou digno de desatar a correia da sandália de Jesus, João está dizendo: eu não sirvo nem para ser discípulo desse cara. E Jesus disse: nascido de mulher, não tem ninguém igual a ele. E tem gente que ainda pensa que é alguma coisa. Me batiza, João. O servo não é maior do que o Senhor, eu tenho que lhe batizar. João pega Jesus, escute isso aqui, e mergulha ele nas águas do Jordão. Quando Jesus é levantado do Jordão, a Trindade se reúne. A Trindade se reuniu no começo da Bíblia, lá no Gênesis, foi até falado aqui. E a Trindade se reuniu no começo do Novo Testamento. Quando Jesus sai das águas do Jordão, a Trindade se reúne. Por quê? Porque o Deus Filho está nas águas do Jordão, acabou de ser batizado. O Deus Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus. E o Deus Pai brada lá do céu: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. A Trindade está reunida. E sabe quem está na reunião? João. Vou repetir. Sabe quem está na primeira reunião da Trindade no Novo Testamento, na Nova Aliança? João. Está vendo o Deus Filho, acabou de batizar o Deus Filho. Está vendo o Deus Espírito Santo vir em forma corpórea de pomba. E está ouvindo a voz do Deus Pai. Jesus sai do batismo e vai para o deserto, ser tentado pelo diabo, guiado pelo Espírito Santo. 40 dias depois volta Jesus, venceu a fome, venceu a sede, venceu o diabo, venceu a carne. Jesus sai do deserto cheio do Espírito Santo e começa a pregar nas sinagogas. Aí o ministério de Jesus entra em ascensão. Os religiosos estão perseguindo, mas o povo quer ouvi-lo. Quando Jesus prega, no mínimo 10 mil pessoas, 5 mil homens, você botar mulheres e crianças, 10, 15 mil pessoas ouvindo Jesus. Multidões estão indo ouvir Jesus, até que em João capítulo 3, se eu não me engano, ali a partir do verso 20, por ali, 22, vão levar um recado para João Batista. Alguém chega para João e diz assim: João, lembra aquele cara que você batizou aqui no Jordão há uns 60 dias atrás? Claro que lembro, Jesus, o Cordeiro, meu primo. Eu vim preparar o caminho para ele. Alguém diz assim: eu acho que você deu um tiro no pé, João, porque ele está fazendo mais discípulos que você. Multidões estão indo ouvir ele, João. Aí João Batista vira para quem levou o recado e diz assim: quem tem que se alegrar com a noiva é o noivo e não o amigo do noivo. João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Ai, irmão, sabe o que João está dizendo? Eu sei para que eu vim. Sabe o que João está dizendo? Eu sei qual é o meu chamado. Eu não quero aparecer, eu não quero ser nada, o importante é que ele cresça. Esse é João Batista.
João é um homem consciente. Eu estou traçando aqui para você, antes de fazer as aplicações que eu quero, um perfil de João, que eu vou fazer só 3 aplicações aqui para a gente encerrar. Esse é o perfil de João, esse é o camarada. Esse é o homem que veio preparar o caminho para Jesus. Abdicou do sacerdócio, abriu mão do conforto do templo, foi para o deserto. Esse é o homem que tem certeza de que Jesus é o Cristo. Esse é o homem que está dizendo, eu tenho que diminuir, quem tem que crescer é Ele. Só que tem um porém, irmão, ser voz profética tem um preço a pagar. Por quê? Porque salvação é de graça, mas ministério tem um preço. Salvação é de graça, mas chamada tem um preço. Qual foi o preço? O preço é que João não conseguiu se conter quando ele viu o líder de Roma na Judéia corromper-se. Herodes Antipas largou da sua mulher e casou-se com a mulher do seu irmão Herodes Filipe. Os dois eram irmãos por parte de pai. E Herodes Antipas então tomou a mulher de seu irmão e se casou com ela. João não aguentou aquilo. João é voz profética. Na primeira oportunidade que João teve, confrontou Herodes. Não te é lícito tomar a mulher do seu irmão. E aquilo custou a João. Custou o quê? A liberdade de João. Na primeira oportunidade que tiveram, manietaram João, amarraram as suas mãos e lançaram ele no cárcere. Chegamos em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 vai falar da segunda fase do ministério de João. Se você fizer uma pesquisa aqui, para você que gosta, eu sei que esse povo aqui ama a Bíblia, senão não estava aqui uma hora dessa ouvindo Bíblia. João teve aproximadamente 6 meses de ministério no máximo. 30 anos no deserto para 6 meses de ministério. 30 anos de preparo para 6 meses de ministério. Tem gente querendo ter 6 meses de preparo para ter 30 anos de ministério. Não vai. 30 anos de preparo no deserto para 6 meses de ministério. Ainda ficar encarcerado por falar a verdade. Mateus capítulo 11, Herodes mandou prender João aonde? Na fortaleza de Macários. Dependendo do dicionário que você pesquisar, Masqueronte. Masqueronte e Macários é o mesmo lugar. Era a fortaleza onde Herodes Antipas morava, próximo ao Mar Morto. E no calabouço da fortaleza de Macários, lá estava João Batista, manietado, o homem que foi criado na liberdade do deserto, agora está confinado numa cela de aproximadamente 2 por 2. O homem que comia gafanhoto e bebia mel, agora está comendo a comida que Herodes dá. E sabe o que é mais complicado dessa história? João está preso, está encarcerado. E os discípulos de João vão visitá-lo. Quando os discípulos de João vão visitá-lo, você leu comigo Mateus 11. Eles dão um recado para João. E qual é o recado? João, Jesus está fazendo cada milagre lá fora. João, Jesus está fazendo cada coisa extraordinária lá fora, que você não tem ideia. Agora pense esse recado chegando no ouvido de João. João está preso há aproximadamente 3 meses. Nesses 3 meses, 3 ou 4 meses de prisão de João, Jesus não foi visitá-lo nenhuma vez e não mandou recado para João nenhuma vez. O preparador do caminho está com a porta fechada e Jesus não foi lá para abrir e nem sequer mandou recado para João. E alguém chega e diz assim: João, Jesus está fazendo muito milagre lá fora. João, quando ouviu aquilo, o texto dá a entender aqui que ele não entendeu nada. Ele então chama os seus discípulos e diz assim: faz um favor para mim, procura ele e faz uma pergunta. Pergunta se ele é aquele mesmo que havia de vir. Aqui está o segredo da pergunta. Ou se nós, ele não disse eu, ele disse o quê? Nós, ele está falando de todo o povo hebreu. Se nós devemos esperar outro. É uma pergunta política. Ele está perguntando, pergunta se Jesus é quem vai libertar Israel da mão de Roma, ou vem outro depois dele para fazer isso? Mas o que João está preocupado? João está preocupado com o seguinte: eles esperavam um Jesus libertador, mas aquele libertador que viesse com espada, com escudo, com lança, tirando os hebreus da mão de Roma, libertando eles daquela opressão do militarismo romano, da filosofia grega. Mas Jesus vem com uma mensagem diferente. Ele não vem libertar corpo, ele vem libertar almas. E João não entende. Pergunta se ele é aquele mesmo que havia de vir. E durante muito tempo, pastor Lessa, meu amigo, professor Rabi da Galileia, durante muito tempo eu pensei que João tinha questionado, João tinha duvidado, aliás, desculpa. Eu pensava que João tinha duvidado, eu fui corrigido seriamente por Deus.
João não duvidou, João questionou. E há uma diferença entre questionar e duvidar. Dúvida anula a fé. Dúvida é fruto da alma. É quando eu passo a acreditar, será que Deus é Deus ou não é Deus? Será que Deus existe, Deus não existe? Questionamento é fruto de raciocínio. João sabe que Jesus é o Cristo, mas ele quer saber quando vai ter a libertação. Então João não está duvidando, ele está questionando. Como assim vou melhorar? Não é fácil você estar com a sua porta fechada e ouvir o recado que Deus está abrindo porta para todo mundo. João está encarcerado e Jesus está operando milagre lá. Não é fácil você ser fiel a Deus e ouvir que Deus está fazendo na vida de todo mundo e na sua vida. E com você, quando é que vai acontecer? Está todo mundo sendo abençoado, a porta está abrindo, tem gente sendo curada, Deus está prosperando, você diz, e eu? É o que João está perguntando, ei, eu não estou duvidando que ele é o Cristo, eu sei que ele é. Eu não estou duvidando que ele é o enviado de Deus, eu estava na reunião quando Deus falou que ele é o Filho. Eu quero saber quando é que ele vai libertar a gente, quando é que essa porta dessa prisão vai abrir para eu sair daqui. Então tem gente aqui que não duvida que Deus pode fazer, ele só quer saber quando Deus vai fazer. Gente aqui, pastor, que tem certeza que Deus faz, ele só quer saber quando vai acontecer. Quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Quanto tempo mais eu vou ter que aguardar para o meu milagre acontecer? Não é que você está duvidando que Deus faça, não. Você tem certeza que Deus pode fazer. Você tem absoluta certeza que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Você só quer saber quando. É o que João está perguntando. Quando é que vai acontecer? É agora? Ou vem alguém depois dele para fazer o que ele não está fazendo? Gente aqui que tem certeza que Deus cura, ele só quer saber quando a cura vai acontecer com ele. Gente que tem certeza que Deus abre porta, só quer saber quando a porta vai abrir para ele. Gente que tem certeza que Deus abençoa o ministério, só quer saber quando o ministério dele vai começar a ser abençoado. Gente que tem certeza que Deus faz, só quer saber quando Deus vai fazer. São questionamentos, e qual de nós aqui um dia nunca questionou Deus? Como é que vai ficar a minha situação? É assim que João está perguntando. Agora, olha o que é lindo, os discípulos de João saem de lá da fortaleza de Macários. Jesus foi pregar na região pobre da Galileia. Mateus não dá a mesma informação que Lucas dá. Se você ler Lucas capítulo 7, a partir do verso 19, Lucas vai falar o que Mateus não fala. Jesus havia acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Está pregando só em região pobre da Galileia. Aí os discípulos de João chegam. E dizem assim, Jesus, viemos aqui porque João mandou. Ele mandou fazer uma pergunta ao Senhor. Pois não, pode dizer. Ele está perguntando se o Senhor é aquele mesmo que havia de vir ou nós devemos esperar outro. Mateus vai imediatamente para a resposta que Jesus dá. Lucas não. Antes de Jesus responder os discípulos de João, Jesus começa a operar milagres. O texto de Lucas diz que havia muitos enfermos. Jesus começa a curar todos. Começa a curar todos. Começa a curar todos. Restaura leproso, dá vista a cego, coxo começa a andar, coisa grande começa a acontecer. Depois Jesus cura todos os enfermos, ele vira para os discípulos de João, e aí diz o que Mateus escreveu. Faz o seguinte, volta lá e fala para João, aquilo que vocês viram e ouviram aqui. Fala para João, que os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os mortos estão sendo ressuscitados, os leprosos estão sendo purificados, e o mais importante, o evangelho está sendo pregado aos pobres. O que Jesus está mandando falar para João? Sabe o que Jesus está mandando falar para João? Fala para João que eu posso não ter feito na vida dele, mas eu continuo no controle de tudo. Eu continuo curando, eu continuo ressuscitando, eu continuo operando, eu continuo fazendo. Posso não estar fazendo na vida dele, mas eu continuo tendo poder para fazer tudo isso. E é aí, irmão, que a gente exerce a nossa fé. Quando eu estava lendo isso aqui, pastor Samuel, isso aqui é fruto de um devocional. Eu estava na minha casa estudando Bíblia, como eu sempre faço, gosto de fazer. E o Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração. Eu que estou compartilhando com vocês o que o Espírito Santo compartilhou ao meu coração. Jesus está dizendo, sabe o que para João? João, eu tenho poder para fazer tudo, só não fiz na sua vida ainda. Então sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Tem prisões aqui representam problemas, tem prisões que Deus não visita a gente nela. O que mantém a gente vivo nela é a nossa fé. Sabe que eu estou preocupado, pastor? Eu fiz agora em abril 11 anos de ministério itinerante, dia 11 de abril. Nós precisamos mudar o cerne, ou seja, a espinha dorsal das nossas mensagens. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a frase é dele: é muita autoajuda e pouca ajuda do alto. Mensagem boa para nós é aquela que Deus vai fazer, vai acontecer, vai quebrar tudo, vai virar tudo, só que tem prisão que Deus não visita a gente nela.
O que mantém a gente vivo nela é a nossa fé. E é aí que a gente mostra que tipo de crente que a gente é. Se somos crentes por aquilo que Ele faz, ou se somos crentes por aquilo que Ele é. Se o adoramos pela bênção ou por acreditar na vida eterna. Fala para João que eu posso fazer o que eu quiser, só não fiz na vida dele ainda. Agora, sabe o que é mais lindo desse texto? É que quando os caras estão saindo, Jesus vira para eles assim, acrescenta o recado, diz para João que bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandalizar em mim. Uau! Irmãos, quando eu li isso aqui, eu confesso a vocês, eu fiquei meio sem entender, me deu um choque. Por quê? Porque algumas versões, de repente a sua vai estar assim. Ao invés de estar escrito, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim ou não se escandaliza, vai estar escrito, bem-aventurado aquele que não acha em mim tropeço. Por que uma versão diz, bem-aventurado aquele que não acha em mim tropeço, a outra diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza? Eu falei, opa, escandalizar e tropeçar são coisas completamente diferentes. Por que isso aqui? Fui pesquisar e descobri que não são diferentes, são a mesma coisa, no grego. A palavra escândalo no grego é escândalon com K e N. Por que numa versão Jesus diz, bem-aventurado quem não acha em mim tropeço? Na outra ele diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Porque escândalon, no grego, é o nome do gatilho que fecha a armadilha de pegar pássaro. Como é que é isso? Vou te explicar. Quem aqui conhece arapuca? Já viu uma arapuca? Sabe o que é uma arapuca? Deixa eu ver. Quem já? Tudo aí tem mais de 30 e veio da roça. Arapuca, vou te explicar aqui, ó, a grosso modo para você entender. Imagine um cesto virado de boca para baixo. Eu fiz isso muito lá na roça. A gente colocava uma madeira aqui na boca do cesto e outra aqui embaixo. Tinha uma madeira aqui, o cesto aqui e essa aqui. Colocava aqui o alpiste para o pássaro vir. Quando ele vinha e tropeçava nessa madeira de baixo, essa caía, o cesto fechava, prendia o pássaro. Essa madeira daqui de baixo, esse galho, no grego chama escândalon. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado aquele que não tropeça. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Quando João diz assim, pergunta para Jesus se ele é aquele mesmo que havia de vir. Por que João está perguntando isso? Porque o tempo está passando e não aconteceu nada com ele. Ele está vendo acontecer na vida de todo mundo, mas não está vendo acontecer na vida dele. Jesus disse, fala para João que eu continuo no controle. Bem-aventurado é quem não cai nessa armadilha. Qual a armadilha? De desistir com o tempo. Qual a armadilha? De recuar porque eu não fiz o milagre que ele esperava. Qual a armadilha? De desistir porque eu não fiz aquilo que ele achava que eu deveria fazer. Eu vim aqui liberar uma palavra, você não vai cair nessa armadilha. O tempo pode estar passando, Deus não fez, você continua fiel do mesmo jeito, você não vai cair nessa armadilha, e só quem acredita nisso de mão erguida, tira alguns segundos aí para adorar a Deus. Você não vai cair nessa armadilha. Irmão, a minha oração aqui essa noite é que Deus nos dê aquela graça que estava sobre Abacuque, qual? Adorar mesmo quando não tem nada. Abacuque 3,17, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as filhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, nos campos não hajam mantimento, pode estar ruim para todo lado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Agora eu vou pegar carona na música do Delino Marçal, meu amigo. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus do mesmo jeito. Se a porta abrir, Ele é Deus, se ficar fechado, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu não vou cair nessa armadilha, eu vou continuar fiel a Deus. Aleluia. Irmão, me ajuda aí, pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Libera essa palavra para uns 4 aí e fala, você não vai cair nessa armadilha. Diga aí, você não vai cair nessa armadilha. Você não vai cair nessa armadilha. O tempo pode estar passando, você vai permanecer fiel. O tempo pode estar passando, você não vai recuar, você não vai desistir. Você não vai cair nessa armadilha. Aleluia. Para nós encerrarmos. Jesus disse, fala para João que bem-aventurado é quem não cai nessa armadilha. Agora imagina João recebendo essa mensagem no cárcere, pastor. Os discípulos voltam lá e dizem assim, e ele diz, e aí, o que ele falou? Vai vir me visitar?
vai pagar minha fiança. João, ele fez mais milagre. Mandou avisar para você que bem-aventurado é quem não cai nessa armadilha. O lindo disso aqui, reverendo, é quando os discípulos de João viram as costas. Jesus começa a falar as turbas, ou seja, as multidões que estavam ouvindo ele. Aí Jesus começa a falar de João. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não, João não era isso. Vocês foram ver o quê? Um homem bem vestido? Isso aí tem que procurar nos palácios. Vocês foram ver um profeta? Digo eu, mais do que profeta. E tem mais, nascido de mulher. Não tem ninguém igual a esse cara. Aí Jesus dá a boa notícia. Mas o menor no meu reino é maior do que ele. Me permita, pastor, 5 minutos para falar disso aqui. O senhor me permite, por favor? Aleluia. Olha isso aqui, irmãos. Não vou falar do homem bem vestido, que a gente já falou um pouco. Olha o primeiro exemplo que Jesus dá. João não é uma cana agitada pelo vento. Vocês não foram ver uma cana. Olha que interessante, tem uma versão que diz caniço. Por quê? Porque naquela região da Judéia, de vez em quando, nasciam algumas moitas de caniço, uma cana bem fina. E como no deserto não tem muita barreira, para o lado que o vento soprava, a cana tombava. Jesus diz, João não é uma cana agitada pelo vento, não. Sabe por que eu estou deixando essa prova vir sobre João? Porque eu sei que ele não vai tombar com o vento que está soprando. João não é esse tipo de gente que vai para o lado que o vento sopra. Não deu certo aqui, eu vou para lá. Não deu certo lá, eu vou para cá. Não deu certo cá, eu vou para outro canto. João não. João, eu sei que o vento pode soprar, ele permanece firme. Porque os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Deus não prova mais do que a gente possa suportar. Jesus está dizendo, eu sei que João aguenta, por isso eu estou deixando o vento soprar. Aí Jesus diz, nascido de mulher não tem ninguém igual a esse cara, mas o menor no meu reino é maior do que ele. Outra coisa que me deixou muito pensativo e preocupado. Por quê? Porque todos nós aqui somos nascidos de mulher. Todos nós aqui. Ninguém aqui foi gerado em laboratório. Você foi gerado num ventre. Aí Jesus diz, nascido de mulher não tem ninguém igual a esse cara. Detalhe, João não operou nenhum milagre. Você não vai ver João orando e alguém sendo curado, você não vai ver João operando nenhum milagre. E Jesus disse, nascido de mulher não tem ninguém igual a esse cara. Então, atendo que aprovação ministerial não está ligada a sinais. A aprovação ministerial está ligada a frutos. Não há talento, há frutos. Talento é de Deus para o homem, frutos é do homem para Deus. Aí Jesus diz, nascido de mulher não tem ninguém igual a ele, mas o menor no meu reino é maior do que ele. Como que o menor no reino é maior do que ele, se nascido de mulher não tem ninguém igual a ele? Nós temos que recorrer a outros textos. Se você ler o texto de Lucas 7, a partir do 18, você vai entender. Depois que Jesus manda o recado, Jesus diz assim, os fariseus estão ouvindo, ele diz assim para os escribas e fariseus, olha, João Batista veio sem comer pão e sem beber vinho, vocês disseram que ele tinha demônio. O filho do homem come pão e bebe vinho, vocês dizem que tem demônio. Jesus está falando para os perseguidores. Então Jesus está dizendo o seguinte, para vocês não importa o que a gente faz. O problema de vocês não é o que a gente faz, somos nós. O que a gente fizer, vão dizer que está errado. Porque tem gente que o problema não é o que você faz, é você. Tudo que você fizer, ele vai reprovar. O negócio dele é contigo, a perseguição dele é contigo. Jesus disse, João Batista não comia pão, não bebia vinho, tinha demônio. Eu como pão e bebo vinho, tem demônio. Agora, que pão e vinho é esse que Jesus está falando que João não comia? Jesus multiplica peixe e pão, João capítulo 6. Atravessa o mar. No outro dia, quando ele acorda, a multidão está toda lá de novo. Aí Jesus olha para a multidão e diz, eu sei o que vocês estão querendo. Estão querendo mais pão e mais peixe, né? Deixa eu dizer um negócio para vocês. O pão é minha carne. Quem não come da minha carne não tem parte comigo. O meu sangue é o vinho. Tem que comer da minha carne, beber do meu sangue para ter parte comigo. O povo olhou e falou, esse cara é louco, está falando de canibalismo, vamos embora. Começou todo mundo a ir embora, alguns discípulos começaram a ir embora. Jesus virou para os 12 e falou, quer ir? Pega a carona, vai também. Aí Pedro tomou a palavra e falou, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra. Então, quando Jesus fala de pão e vinho, ele está falando do corpo e do sangue dele. Por isso que Mateus 26, a partir do 17, na última ceia, Jesus levantou o pão e falou, esse pão é o meu corpo. Levantou o cálice e falou, esse cálice é o meu sangue. Quando Jesus fala de pão e vinho, está falando do corpo e do sangue dele. Por que ele diz assim, o menor no meu reino é maior do que João? Porque João anunciou o reino, mas não entrou no reino. Não em vida. Quem entrou no reino em vida? A igreja. Porque para fazer parte do reino, tem que comer o pão e tem que beber o vinho. João anunciou o reino, mas não se assentou na mesa para participar da ceia. Então Jesus diz, nascido de mulher, não tem ninguém igual a esse cara, mas o menor no meu reino faz o que João não fez.
come da minha carne, bebe do meu sangue. O que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte: se João, sem a ceia para se fortalecer, aguentou, o menor no meu reino também aguenta. Posso liberar a palavra? Se João aguentou, você aguenta. Se João foi até o fim, você também vai até o fim. E eu encerro agora. A notícia chega para João. Isso, faz um som no teclado, por favor. João, Jesus mandou dizer que bem-aventurado é quem não cai nessa armadilha. Mateus 14, última fase do ministério de João. Vou falar uma coisa aqui só para a gente orar agora. Aniversário de Herodes. João continua preso. Herodias preparou uma surpresa para Herodes. Ela combinou com a filha dela, Salomé, e disse: olha, você vai dar um presente para Herodes. No meio da festa você vai entrar, no meio do banquete, vai dançar, uma dança bem sensual. Ela que sabia qual era a fraqueza de Herodes, Herodes Antipas. Herodes está com seus convidados, Herodias entra, encanta Herodes. Herodes fica encantado. Quando a menina termina de dançar, Herodes vira para ela e diz assim: pede até a metade do reino que eu te dou. Mas ela já havia macumunado, já havia premeditado com a sua mãe, já havia sido instruída previamente por sua mãe. E ela vira para Herodes e diz: eu não quero a metade do reino, eu quero a cabeça do profeta numa bandeja. Aí eu descobri por que Satanás tem tanta sede na cabeça de um crente fiel. Porque a cabeça de um crente fiel vale mais que a metade de um reino inteiro. Herodes estava diante dos convidados dele. O texto diz que Herodes não queria matar João, mas ele temia o povo, que o povo tinha João como profeta. Mas ele estava diante dos seus convidados, não podia voltar atrás. Ele chamou o algoz e diz: vai lá, corta a cabeça de João e traz na bandeja. Eu queria só que você pensasse comigo aqui, conjecturasse comigo. Eu não posso quebrar 3 regras teológicas para conjecturar num texto. Eu não posso contradizer o texto, eu não posso inventar nada no texto, eu não posso colocar o texto contra o texto. Se eu não quebrar essas três regras aqui, eu posso pensar no texto. Então só pensa comigo. O algoz abrindo a porta da prisão. De repente João pensou: será que pagaram minha fiança? Como é que era a decapitação naquela época? O algoz levava um capuz. E para a vítima não ficar olhando para ele, não criar nenhum tipo de relação, e ele ficasse com medo de decapitar a vítima, ele cobria a cabeça da vítima com um capuz, para poder cortar. Imagina o algoz entrando com um capuz, e João já sabe o que vai acontecer. E o algoz diz: coloca isso na cabeça, João. E quando João está colocando o capuz, ele sabe que ele vai ser decapitado. E o que passou pela cabeça de João? Eu não sei, mas eu imagino: bem-aventurado. Bem-aventurado quem não cai nessa armadilha. Bem-aventurado quem não cai nessa armadilha. Coloca a cabeça no tronco, João. Bem-aventurado quem não cai nessa armadilha. Eu morro, mas não nego a minha fé. Eu morro, mas não peco. Eu morro, mas não retrocedo. Bem-aventurado é quem não cai nessa armadilha. Irmãos, dificilmente eu dou tema à mensagem, mas eu quero dar um tema a essa mensagem essa noite. Qual é o tema, pastor? Sem cabeça sim, sem coroa não. Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. E o que eu tenho que guardar para não perder a minha coroa? Guardar a minha fé. Guardar a minha fé. E mesmo que Deus não faça aquilo que eu esperava, eu não negocio a minha fé. Bem-aventurado quem não cai nessa armadilha. A espada levanta, desce com toda a força, a cabeça de João rola. Colocam ela numa bandeja, os discípulos levam o corpo de João mais um pouco à frente. E a sobremesa daquele banquete, pastor, é a cabeça do profeta numa bandeja. E está entrando com a cabeça do profeta. E eu vou ser sincero a vocês. Preguei essa mensagem na minha igreja. Preguei ali em uns 2 ou 3 lugares. E eu orei muito a Deus para pregar essa mensagem. Por quê? Porque não é o tipo de mensagem que a gente gosta. Eu não gosto. Como é que eu vou pregar que o final do cara é sem cabeça, cabeça na bandeja? Um homem íntegro, reto, que não tinha pecado, que nasceu de mulher, não tinha ninguém igual a ele. Todas as outras mensagens são bíblicas. Dizer que Deus faz é bíblico. Deus faz, Deus abre porta, Deus cura. Tudo isso é bíblico, mas a gente tem que entender que de vez em quando Deus não vai fazer. E eu orando, Espírito Santo, como é que eu vou pregar isso?
Como é que eu vou pregar que um dos maiores homens que a Bíblia nos mostra está morrendo com a cabeça numa bandeja? Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Eu estou honrando ele. Eu digo, honrando com a cabeça na bandeja? Como é que é isso? O Espírito Santo falou no meu coração. Lembra de outro personagem que morreu sem cabeça na Bíblia? Morreu decapitado? Eu digo, lembro. Golias. Pois é, recapitula. Vale de Elá, 1 Samuel 17. Davi derruba Golias. Pega a espada e arranca a cabeça de Golias e leva a cabeça de Golias para Jerusalém. Bota as armas na tenda e leva a cabeça para Jerusalém como se fosse um troféu. Eu tenho 99,9% de certeza do que eu vou dizer. No Vale de Elá não tinha bandeja. Como é que Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém? Imagino eu, segurando pelos cabelos, que era um troféu de guerra. Aqui está o inimigo da nação. Aqui está o homem que desafiou Israel 40 dias. Deus entregou ele nas minhas mãos. Quando eu lembrei disso, eu me lembrei do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Primeiro lugar que a óleo desce é na cabeça. Aí o Espírito Santo me fez lembrar que colocar a mão sobre a cabeça de alguém é sinal de autoridade. Colocar a mão na cabeça de alguém é autoridade. Pela ótica humana, Davi nunca teria estatura para botar a mão na cabeça de Golias. Por quê? Golias era 3 vezes maior que Davi. Como que Davi ia botar a mão na cabeça dele? Pastor, não tinha jeito. Mas Deus falou, eu dei autoridade. Eu derrubo ele, arranco a cabeça, mas você põe a mão em cima. 2 amém, 3 aleluia e 1 glória. Eu vou repetir. Você não tem altura para botar a mão na cabeça do gigante? Eu derrubo ele, arranco a cabeça dele, mas você põe a mão em cima, porque eu dei autoridade. João Batista morre sem cabeça também. Só que quando estão levando a cabeça de João, não é pelos cabelos, é numa. E na bandeja a mão vem por onde? Na bandeja a mão vem por onde? Por que que na morte de João, a mão não veio sobre a cabeça de João, mas veio por baixo da bandeja? Quer ouvir? Diga amém. Porque cabeça que Deus unge, Herodes não põe a mão em cima dela. Fica de pé dando glória a Deus e aleluia. Deus pode não ter feito o que você esperava, mas Ele continua dizendo, Herodes não tem poder sobre a sua vida. Herodes não tem poder sobre a sua vida. Cabeça que Deus unge, Herodes não põe a mão em cima dela. Me permita orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender que até nas maiores adversidades, é o Senhor que está com a mão sobre a nossa vida. É o Senhor dizendo, eu continuo no controle, eu continuo no comando. É o Senhor dizendo, eu continuo aqui, trabalhando em teu favor. Mesmo que você não entenda agora, Senhor, nos dá força, nos dá graça. E eu quero liberar uma palavra aqui, Senhor, nós não cairemos nessa armadilha. Nós não nos escandalizaremos no Senhor, não cairemos nessa armadilha. Eu declaro profeticamente em nome de Jesus, nós não cairemos nessa armadilha. É melhor perder a cabeça do que perder a coroa. Não negociamos a nossa fé. Fortalece esse crente, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, em nome de Jesus. Assim seja. Pastor, suba aqui por favor. Vou devolver ao senhor. Escute só isso aqui por favor. Paulo vai nos dizer que quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Que cativeiro é esse? Onde estavam os heróis da fé do Antigo Testamento. E João encerrou essa dispensação, foi o último. É mais um pensamento. Isso aqui não é bíblico. Não digo o que eu não disse. Isso aqui é só um pensamento meu. Jesus morrendo e descendo as partes mais baixas da terra para levar cativo o cativeiro. Quando ele chega lá, o único dos heróis da fé que conhece Jesus é João. Quando Jesus chega lá, João diz, Senhor, que resposta é aquela que o Senhor me deu?
Eu na prova, e o Senhor diz que bem-aventurado é quem não se escandaliza. Me ajuda, Jesus. Aí Jesus diz: ah, João, quando eu estava para morrer, eu também fiz uma pergunta para o meu pai: por que me abandonaste? Até agora ele não respondeu. Eu pelo menos te dei uma resposta. A resposta que Deus te dá pode até ser aquela que você não queria ouvir, mas vai ser a melhor resposta para a tua vida nesse momento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar Deus? Você pode? Será que você pode glorificar esse Deus? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Escute essa canção. Eu preciso crer e confiar. Aleluia. Pelo dom de esperar em ti, me entregar em fé e continuar. Sei que tudo podes ressuscitar. É verdade. Bem sabemos disso, Deus. Não importa a luta nem a dor, elas vêm, mas elas vão passar. eu estou firmado no Salvador. É Deus que te faz permanecer de pé. Sei que minha resposta É Ele que te levanta. É Ele que te diz: creio no sangue de Jesus, que me torna invencível. joga essa mão pro alto e diz pra Ele: nada. Fala para Satanás ouvir isso agora bem alto. Nada, nada, nada. Oh! Nada e ninguém pode me parar ou me Por quê? creio no Deus vivo. Ele é. Sai da balada. Ele é o Cristo. Eu confio em ti, meu Cristo. Creio que possível Eu ainda vou viver. Aleluia, creio em ti. Aleluia, aleluia. Você que tem o seu pedido, vou pedir para pôr os cálices ali. Vamos colocar os pedidos. Nós estamos aqui clamando por 21 dias. Nós temos orado aqui por 21 dias. Nós estamos em jejum